Olá amigos do canal Resolvendo. Este é mais um vídeo contendo o áudio do Estatuto da Universidade de São Paulo completo, relativo aos artigos 12 ao 22. Vamos nessa? Título 3º, do Patrimônio e dos Recursos Financeiros. Capítulo 1º. Do Patrimônio. Artigo 12. Constituem patrimônio da Universidade. I. Bens móveis e imóveis. Segunda, bens e direitos adquiridos, doados ou legados. Terceira, fundos especiais. Quarta, saldos dos exercícios financeiros transferidos para a conta patrimonial. Primeiro, cabe à universidade administrar seu patrimônio e dele dispor. Segundo, a aquisição de bens pela universidade é isenta de tributos estaduais. Terceiro, os atos de aquisição de bens imóveis pela universidade, neles compreendidos sua transcrição nos registros de imóveis, são isentos de custas e emolumentos. Quarto, a universidade, mediante autorização da Comissão de Orçamento e Patrimônio, poderá promover investimentos tendentes à valorização patrimonial e à obtenção de rendas aplicáveis na realização de seus objetivos. Capítulo 2º. Dos recursos financeiros. Artigo 13. Os recursos da universidade serão provenientes de I. Dotações que lhe forem atribuídas nos orçamentos da União, dos Estados e dos municípios. Segunda, subvenções e doações. Terceira, empréstimos e financiamentos. Quarta, rendas de aplicação de bens e de valores patrimoniais. V. Retribuição de serviços prestados à comunidade. Sexta, taxas e emolumentos. Sétima, rendas eventuais. Parágrafo único. O orçamento, as transposições orçamentárias e a abertura de crédito, com recursos à disposição da universidade, serão baixados por ato do reitor, cumprindo aos responsáveis pela aplicação das verbas prestar contas aos órgãos competentes. Título 4. Da Administração da Universidade. Capítulo 1º. Dos órgãos centrais. Artigo 14. São órgãos centrais da Universidade. Ver também a Portaria GR nº 3252/2000. I. Conselho Universitário. Segunda, Conselhos Centrais. 1. Conselho de Graduação. 2. Conselho de Pós-Graduação. 3. Conselho de Pesquisa e Inovação, alterado pela Resolução 8.227/2022. 4. Conselho de Cultura e Extensão Universitária. 5. Conselho de Inclusão e Pertencimento. Acrescido pela Resolução 8.227/2022. Terceira, Reitoria. Quarta, Pró-Reitorias. V. Conselho Consultivo. Capítulo 2º. Do Conselho Universitário. Artigo 15. O Conselho Universitário terá a seguinte constituição. I. O reitor, seu presidente. Segunda, o vice-reitor. Terceira, os pró-reitores. Quarta, os diretores de unidades. V. Um representante docente de cada congregação, eleito por seus membros. Ver também a Resolução nº 3.800 e 2.991. Sexta, um representante dos museus, eleito pelos seus diretores. Sétima, um representante dos institutos especializados, eleito pelos seus diretores. 7A, o Controlador-Geral, acrescido pela Resolução nº 7.105/2015. Oitava, um representante de cada categoria docente, eleito por seus pares. Nona, a representação dos alunos de graduação em número correspondente a 10% do total de docentes do Conselho Universitário, eleita pela respectiva categoria. X, a representação dos alunos de pós-graduação em número correspondente a 5% do total de docentes do Conselho Universitário, eleita pela respectiva categoria. X3 representantes dos servidores não docentes da universidade, eleitos pelos seus pares, alterado pela Resolução nº 4.279/1996. 12. Um representante dos antigos alunos, eleito por seus pares. 13. Um representante da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 14. Um representante da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. 15. Um representante da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. 16. Um representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. 17. Um representante das entidades associadas. 18. Um representante das classes trabalhadoras do Estado de São Paulo.
Primeiro, será de 2 anos o mandato dos membros a que se referem os incisos V a oitava, X e 12, e de 1 ano o dos membros a que se referem os incisos 9 e X, admitindo-se uma recondução. Alterado pela Resolução nº 4.529.998. Segundo, será de 1 ano o mandato dos membros a que se referem os incisos 13 a 16, e de 2 anos o dos membros a que se referem os incisos 17 e 18, admitindo-se reconduções. Alterado pela Resolução nº 4.529.998. Terceiro, será de 2 anos o mandato a que se refere o inciso 7A, admitindo-se uma recondução. Acrescido pela Resolução nº 7.105/2015. Artigo 16. O Conselho Universitário é o órgão máximo da USP, com funções normativas e de planejamento, cabendo-lhe estabelecer a política geral da universidade para a consecução de seus objetivos. Parágrafo único. Ao Conselho Universitário compete: 1. Traçar as diretrizes da universidade e supervisionar a sua execução. 2. Estabelecer, periodicamente, as diretrizes de planejamento geral da universidade, nelas compreendidas as de caráter orçamentário, para atendimento de seus objetivos, identificando as metas e as formas de alcançá-las. 3. Planejar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de todas as atividades da universidade, provendo meios para seu aperfeiçoamento. 4. Fixar anualmente o número de vagas para o concurso vestibular. 5. Elaborar e emendar o regimento geral da universidade. 6. Aprovar os regimentos dos conselhos centrais, das unidades e dos museus, alterado pela Resolução nº 5.900/2010. 7. Aprovar outros regimentos específicos, elaborados pelas suas comissões, para as atividades universitárias que, a seu critério, ainda não estejam regulamentadas nos termos deste Estatuto. 8. Emendar o presente Estatuto por aprovação de 2/3 da totalidade de seus membros. 9. Deliberar sobre as indicações de pró-reitores e de pró-reitores adjuntos feitas pelo reitor, alterado pela Resolução 7.177/2016. 10. Aprovar o orçamento da universidade elaborado pela Comissão de Orçamento e Patrimônio. 11. Deliberar sobre a criação de cargos de professor doutor e de professor titular. 12. Conferir títulos de doutor honoris causa e de professor emérito, prêmios e outras dignidades universitárias. 13. Deliberar, por 2/3 da totalidade de seus membros, sobre a criação, incorporação e extinção de unidades, museus, órgãos de integração, exceto os núcleos de apoio, e órgãos complementares, alterado pela Resolução nº 5.928/2011. 14. Deliberar sobre a alienação do patrimônio imóvel da USP, sendo, neste caso, necessário voto favorável de 2/3 de seus membros. 15. Exercer quaisquer outras atribuições, decorrentes de lei, deste Estatuto, bem como do Regimento Geral, em matéria de sua competência. 16. Deliberar sobre os parâmetros de sustentabilidade econômico-financeira da universidade propostos pela Comissão de Orçamento e Patrimônio, acrescido pela Resolução nº 7.105/2015. 17. Deliberar sobre a indicação do Controlador-Geral feita pelo reitor, acrescido pela Resolução nº 7.105/2015. Artigo 17. O Conselho Universitário reunir-se-á, ordinariamente, a cada 90 dias, e, extraordinariamente, quando convocado pelo reitor, ou pela maioria de seus membros. Artigo 18. O Conselho Universitário elegerá comissões, permanentes ou transitórias. Artigo 19. São comissões permanentes do Conselho Universitário, inalterado pela Resolução 6.803/2014. E, Comissão de Legislação e Recursos. Segunda, Comissão de Orçamento e Patrimônio. Terceira, Comissão de Atividades Acadêmicas. Primeiro, as comissões permanentes são constituídas por 7 membros, sendo 6 docentes e um representante discente, todos integrantes do Conselho Universitário. Segundo, cada uma das comissões permanentes, mencionadas no caput deste artigo, terá 3 suplentes docentes e um suplente discente, que substituirão os titulares em suas ausências e impedimentos. Artigo 19. O Conselho Universitário terá uma Controladoria Geral, acrescido pela Resolução 7.105/2015. Primeiro, a Controladoria Geral será dirigida por um Controlador-Geral, indicado pelo reitor e aprovado pelo Conselho Universitário, dentre os professores titulares da USP, que preencham os seguintes requisitos: idoneidade moral e reputação ilibada. Segunda, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública e experiência comprovada de no mínimo 5 anos em área a eles relacionada.
Segundo, o controlador-geral será substituído em suas faltas e impedimentos por um controlador adjunto que terá, no co, direito a voz, mas não a voto. Terceiro, para fins administrativos, a Controladoria-Geral contará com o apoio da Secretaria-Geral da Universidade, aplicando-se-lhe, no que couber, as disposições que regem a atividade das comissões do Conselho Universitário. Quarto, a Controladoria-Geral será assessorada por equipe técnica especialmente constituída, na forma de seu regimento interno. Artigo 20. É a competência das comissões permanentes opinar em assuntos sobre os quais o Conselho Universitário, os Conselhos Centrais, ou o Reitor, solicitem parecer. Artigo 21. Compete ainda à Comissão de Legislação e Recursos. E deliberar sobre projetos de lei, decretos, regulamentos e resoluções, opinando sobre os que devam ser submetidos à apreciação do Conselho Universitário. Segunda, opinar sobre recursos de qualquer natureza, da alçada do Conselho Universitário. Terceira, suprimido. Suprimido pela Resolução nº 5.928/2011. Quarta, decidir, em grau de recurso, sobre sanções disciplinares aplicadas a membros do corpo docente. Artigo 22. Compete ainda à Comissão de Orçamento e Patrimônio. E elaborar a proposta do orçamento da USP, respeitadas as diretrizes e os parâmetros de sustentabilidade econômico-financeira da Universidade aprovados pelo Conselho Universitário, alterado pela Resolução 7.105/2015. Segunda, deliberar sobre propostas de criação, modificação e extinção de funções administrativas. Terceira, deliberar sobre aceitação de legados e doações feitos à USP, quando clausulados. Quarta, deliberar sobre pedidos de transposição e suplementação de verbas. V. Deliberar sobre acordos entre a USP, suas unidades, museus, órgãos de integração, órgãos complementares e entidades oficiais ou particulares, alterado pela Resolução nº 5.900/2010. Sexta, deliberar sobre propostas de criação, modificação e extinção de órgãos administrativos. Sétima, elaborar proposta de parâmetros de sustentabilidade econômico-financeira da universidade, a serem aprovados pelo Conselho Universitário, considerando os seguintes aspectos, acrescido pela Resolução 7.105/2015. A. Limites de gastos com folha de pagamentos. B. Regras e indicadores para a contratação de pessoal. C. Regras e limites para compromissos contratuais que onerem exercícios futuros. D. Limites a despesas de investimentos, em função dos impactos projetados. E. Aplicação, por analogia, de disposições da legislação eleitoral sobre restrições à contratação de pessoal nos períodos que antecedem as eleições de reitor e vice-reitor.